Nesse curso nós estamos fazendo uma breve introdução à relatividade. Essa é uma parte importante da física moderna, né, porque é um conceito que nasceu praticamente no século XX e que se incorporou aos conceitos modernos da ciência. E esses conceitos que vão ser introduzidos pela relatividade são extremamente importantes para a gente entender o universo que está ao nosso redor. E, portanto, é uma parte importante do nosso curso de Física Moderna. Nós estávamos vendo na última aula que o problema todo é um problema de observação. Nós sempre estaremos lidando com dois observadores, um S' e um S, que são dois sistemas de coordenadas, sendo que o S' se desloca com velocidade v em relação a S, e ambos estão vendo um certo fenômeno, um certo efeito, que depende das coordenadas e que depende do tempo. E nós vimos então que, na verdade, enquanto S observa as coisas acontecendo com as coordenadas x, y, z, t, S' vai observar x', y', z', t'. E nós vimos que, segundo os conceitos da mecânica, segundo os conceitos de Galileu e Newton e tudo isso, na verdade é possível relacionar as observações feitas nesses dois referenciais, e isso dá origem às chamadas transformações de Galileu. E as transformações de Galileu dizem que as coordenadas, para esses dois sistemas de referência, as coordenadas x, y', z' e o tempo estão relacionadas por esse conjunto de equações, né? Mostrando que a coordenada temporal se altera, as outras espaciais não, porque o movimento é ao longo do x, né? Aqui é x', aqui é x', aqui é y, aqui é y', né? E que o tempo é comum nas duas. Que, aliás, esse fato do tempo, o fato do tempo ser único e universal, independente do referencial, é um conceito bastante enraizado na mecânica de Galileu, na mecânica de Newton e toda aquela mecânica que foi criada ao longo do século XVIII, XIX. Bom, agora nós podemos observar vários fenômenos que estão aqui com essas transformadas. E o que no começo do século XX começou a fazer é olhar o fenômeno da radiação eletromagnética. A luz é um dos fenômenos, é um dos fatos da natureza que está muito ligado ao nascimento da relatividade e, portanto, é extremamente importante que a gente comece olhando a luz. Não é? E como eu disse na última aula, o que acontece é que as transformadas, a luz, não é? Se a gente for olhar um pouco a luz é um fenômeno eletromagnético, na verdade é uma composição de campos elétricos e magnéticos que oscilam no tempo e no espaço, né? Isso foi previsto por Maxwell. Maxwell, quando juntou todas as leis da eletricidade e do magnetismo, chegou a uma situação onde era possível ter uma entidade física que se propagava no vácuo ou no espaço, né, mesmo não necessitando mais fontes de campo, e que se propagava com uma velocidade que era a velocidade da luz. Então Maxwell identificou que a luz estava sendo prevista por uma combinação de efeitos elétricos e magnéticos, dando origem ao que nós chamamos de radiação eletromagnética. E mais do que isso, o Maxwell foi capaz de mostrar quais eram as equações do campo elétrico e magnético que previa a existência da luz e chegou a uma equação que é chamada equação de onda,
para o campo elétrico e para o campo magnético da luz, que é a mesma equação, essa para o campo elétrico e a mesma equação para o campo magnético, né? Mostrando uma simetria completa entre campo elétrico e campo magnético nesse sentido. E ele mostrou que a luz era essa combinação de campo elétrico e magnético que se propagava no espaço, né? E que se propagava com a velocidade c. A velocidade c, prevista nessa equação de onda, que vem das equações básicas do eletromagnetismo, é realmente a luz. E isso aqui é uma lei, né? Isso aqui é uma lei que prevê que tem a velocidade, e essa velocidade c, ela é 1 sobre raiz quadrada de μ onde μ representa as características magnéticas do meio e epsilon as características elétricas do meio, né? E, portanto, a velocidade da luz só depende do meio aqui, não depende da velocidade original das fontes. Isso está na estrutura das equações de Maxwell, que, diga-se de passagem, são equações que foram obtidas a partir de observações experimentais, né? Quando nós temos as leis do campo elétrico, lei de Coulomb, que vai depois se transformar em também a lei de Gauss, aí nós temos a lei de Ampère, não é isso? Para o campo magnético, temos a lei de Faraday, da variação temporal dos campos, e isso tudo juntando, né, dá origem às equações de Maxwell e à previsão das ondas eletromagnéticas, que é a luz e que se propaga com uma velocidade que só depende do meio. O que o Einstein queria saber é se essas equações, se luz é luz para qualquer um dos dois referenciais, S e S', que são chamados dois referenciais inerciais. Então o que o Einstein faz é pega uma equação dessa e vê se ela, tá certo? Então essa é a equação que prevê a luz, e eu quero ver se, tanto eu estando parado ou estando em movimento uniforme, se luz continua luz, prevista por essa equação de onda. Então o que o Einstein faz é aplicar as transformadas de Galileu nessa equação de onda. E o que ele obtém? Ele obtém uma equação totalmente diferente. Ele obtém uma equação que eu não queria nem escrever aqui, mas ele obtém uma equação que diz que 1 menos v² sobre c² vezes a segunda derivada do campo com relação à posição para a coordenada, para a componente x, é igual a 1 sobre c² vezes a segunda derivada do campo com relação ao tempo, no outro sistema de coordenadas, menos 2 vezes a velocidade sobre c² vezes a derivada mista da posição e do tempo. Essa é a origem. Eu saio de uma onda que prevê a luz no referencial S, que é o referencial que está parado, vamos supor, supostamente parado, e obtenho uma equação que está muito longe de ser aquela, né? O que eu queria obter era só esse termo e esse termo. Eu queria ter só isso aqui na minha equação. Porque aí continua sendo uma mesma onda, não é? Que se propaga com velocidade c. Ao contrário disso, eu obtenho esses outros termos que estão longe de ser ondas. O resultado disso é que mostra que as equações básicas do eletromagnetismo, que são as equações que prevê a luz, que descreve a luz como um fenômeno eletromagnético, não sobrevivem às transformadas de Galileu. Então, quando eu mudo de referencial, se eu acreditar que a mecânica tradicional é verdadeira, eu não obtenho a equação de luz. Então, Einstein, olhando isso, ele começou a formular uma forma que tem que ser verdadeira, porque já que o universo não tem um referencial absoluto, não é? Tudo é relativo, e eu descrevo todos os fenômenos através de leis, de equações, elas têm que ser válidas para qualquer referencial. Então, o Einstein, ele cria os chamados postulados da relatividade. E esses postulados da relatividade
São dois. O primeiro, ele diz o seguinte: as leis da física se são leis, elas têm que permanecer invariantes ou seja, não podem ser alteradas, né? Em todos os referenciais inerciais. É mais ou menos assim. Se é lei, tem que valer para todos. Já que não há um referencial absoluto, para que seja uma lei, uma verdade absoluta, que a natureza nos permite escrever na forma de uma lei, elas têm que ser independentes do referencial inercial. Qualquer referencial inercial pode, deve ter a mesma lei. Então, a equação de onda que prevê a luz por um observador parado ou outro andando com velocidade uniforme em relação a ele, tem que ser a mesma. E a segunda lei, segundo postulado, desculpa, esse já é um pouco mais intuitivo, é que a velocidade da luz é a mesma, independente do referencial. Velocidade da luz é independente do referencial. Nós sabemos que a luz, ela se propaga no vácuo, não é isso? Ela não precisa de meio para se propagar. O vácuo é muito bom, por isso que ela sai do Sol e vem para a Terra. E para que isso seja verdadeiro, independente do referencial, independente da velocidade da fonte, independente de qualquer coisa, a velocidade da luz é sempre c. Tá certo? No vácuo. E corrigida pelo índice de refração, se estiver num outro meio. Esses são dois postulados, inclusive esse aqui eu mostrei na última aula, as estrelas binárias, né, na qual se faz medida da luz, etc., e de qual a gente pode comprovar que a velocidade da luz ela é realmente independente da velocidade da fonte, ou do referencial. É uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Então, com esses dois postulados, que obviamente as transformadas de Galileu não obedecem, porque principalmente a velocidade de Galileu soma a velocidade. Se eu tiver com uma lanterna e eu começar a me movimentar e acender a lanterna, segundo Galileu, a luz tem que sair com c mais v, com a velocidade dela mais a velocidade minha, o que é um absurdo segundo as equações de Maxwell e segundo esse postulado, que é comprovado experimentalmente. E, obviamente, tem as leis da física que devem ser invariantes. Nós vamos usar esses dois postulados como duas verdades, que me parecem muito razoável. Se é lei e se o universo é relativo, a lei tem que sobreviver aos referenciais. E a velocidade da luz tem que ser independente do referencial, senão não dá nem para imaginar que o conjunto de equações que descreve o eletromagnetismo e prevê a luz seja válido. Certo? Então, esses são dois postulados, são duas leis que a gente vai considerar como verdadeira. E a questão agora é o seguinte: a transformada de Galileu, ela não é a verdade para ir de um referencial a outro. Eu tenho que vir com uma nova transformação para ir de um referencial a outro. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos criar, nós sabemos que x' igual a x menos vt é uma verdade relativa, porque ela vale, obviamente, quando eu dou tiro de espingarda, quando eu ando em cima de canoa, quando eu jogo uma pedra de um balão, mas ela não é válida para tudo, porque ela não é válida para a luz, por exemplo. Então, eu vou criar uma nova transformação. Eu vou botar aqui um gama, que eu não sei quem é, que deve, obviamente, depender de coisas, e que tentar curar um pouco a transformada de Galileu, assumindo que eu posso criar uma transformada desse tipo. Isso também é uma lei. Isso aqui é uma lei. É uma lei de transformação de um referencial para outro. Porque se eu não tiver uma lei de transformação de um referencial para outro, não dá nem para ter o primeiro postulado da relatividade. E como ela é uma lei de transformação, eu posso escrever que para os dois referenciais vai ser a mesma lei. Só que enquanto eu tenho o referencial S,
que eu considero parado, e tem um S' que se desloca com velocidade v, esse é o sistema que nós temos, então, para S', S se desloca com velocidade contrária. Então, quando eu vou do S' para o S, basta trocar o sinal da velocidade. Aqui vai ser mais agora. E aqui vai passar a ser um T', porque o tempo, né? Ninguém garante. Embora eu gosto muito do Newton, ninguém garante que o tempo é também algo que não se mude de um referencial para outro. Então, essas são a transformada e a transformada inversa que eu criei e que vou exigir que elas obedeçam os postulados da relatividade. O primeiro postulado eu já fiz obedecer, dizendo que o que vale para S vale para S'. Isso, quando eu escrevi a transformada e a transformada inversa, eu já impus a validade do primeiro postulado. Agora eu tenho que ir para o segundo postulado. Antes de ir para o segundo postulado, deixa eu trabalhar um pouquinho com essas transformações para chegar a algumas expressões. Tá certo? Eu tenho essas duas transformações, e isso já é uma prova que eu estou assumindo válido o postulado, o primeiro postulado da relatividade. Agora eu vou pegar e vou pegar essa segunda aqui, escrever novamente x é igual a gama vezes x' no lugar do x', eu vou colocar gama de novo, x menos vt, não é isso? Mais vt'. Substituir no lugar do x essa coordenada, que deve ser essa, né? Porque tanto faz a transformada direta como inversa, elas relacionam grandezas que são medidas. Então, eu posso fazer isso sem problema. Então, eu posso fazer isso, e daqui eu posso agora eliminar T', porque T' é a única variável que é medida em S'. E quando eu faço isso, eliminando T' aqui, eu obtenho que T' é igual a gama T mais 1 menos gama quadrado dividido por gama V vezes x. Outra coisa interessante é que você vê que eu poderia ter chutado uma coisa aqui que vai com raiz quadrada, com quadrado, mas eu acredito que as transformações de um referencial para outro têm que ser lineares. Então, as coordenadas têm que ser linear uma com a outra. E a razão que elas têm que ser linear uma com a outra é porque, se fosse quadrado aqui, por exemplo, eu poderia ter 2x levando ao mesmo x'. Isso é um absurdo, né? Eu sei que cada ponto x está relacionado com cada ponto x' e vice-versa. Eu não posso duplicar eventos por mudança de referencial. Eu não posso jogar uma pedra e, dependendo do referencial, você vai ver uma andando para a direita e uma andando para a esquerda. Isso não vai acontecer nunca. Então, isso justifica a linearidade. Então, o que a gente obteve aqui foi uma expressão para o tempo. E, obviamente, dessa equação, t não é igual a t'. Então, impondo essa transformação, eu chego a uma situação que t não é igual a t', portanto, o tempo não mais será absoluto nos dois sistemas de referência. E o meu conjunto de coordenadas, de transformações agora, obviamente é igual a x' é igual a isso, y' é igual a y, z' é igual a z e t' igual a gama t mais 1 menos gama quadrado sobre gama v vezes x. Isso aqui, né, impondo essa transformação, eu estou vendo uma mistura de coordenadas espaciais e temporais nessas transformações. O tempo está dependendo do espaço. Não só do tempo no outro referencial, mas também do espaço. Isso vai ter consequências importantes. Mas eu não sei quem é gama, preciso descobrir gama. Para descobrir gama, eu vou lembrar do segundo postulado. O que diz o segundo postulado? Diz que a velocidade da luz é constante em ambos os referenciais. Então eu vou observar a luz caminhando nos dois referenciais. Para o referencial S, como deve ser a luz caminhando? Se eu acendi uma lanterna na origem do referencial S, ele vai ver uma equação da luz que é x igual a ct. A luz se propagando com velocidade c.
E em S', se a velocidade é igual, eu vou ter que ver x' igual a CT'. Vamos assumir aqui, por simplicidade, que x e x' coincidem na origem em t igual a t' igual a 0. Quando comecei a marcar o tempo, esses dois sistemas de referência estavam um sentando em cima do outro. E agora, eu tenho que pegar essas transformações e mostrar que isso aí é válido, impor que isso é válido. Então vamos começar considerando a transformação. E vou pegar a transformada, essa transformação. X' igual a gama x menos VT. Tá certo? X' igual a gama x menos VT. Então eu vou escrever que gama vezes x menos VT, que é o x', é igual a C vezes T', que é essa expressão aqui. Então é igual a C vezes gama T mais 1 menos gama quadrado dividido por gama V vezes x, certo? Dessa expressão, eu vou eliminar o que tem x, colocar no lado esquerdo, o que tem y, colocar no lado direito. X é igual a C vezes gama T, C vezes gama T, mais V vezes gama T, dividido por gama, menos 1 menos gama 2, dividido por gama V, vezes C. Eu simplesmente isolei x do resto. Então eu tenho essa equação. Esse é x. E é o x que eu obtive saindo da equação x' igual a CT' e substituindo x' e T'. Agora eu vou colocar CT em evidência. Então vou repetir aqui. Então fica x igual a CT vezes gama mais V sobre C gama, não é isso? Dividido por gama menos 1 menos gama ao quadrado dividido por gama V, C. Isso é o que eu obtenho. Eliminando x aqui, colocando em evidência CT. Mas x tem que ser CT. Significa que todo esse termo aqui tem que ser 1. Não é? Então, para que o segundo postulado seja verdadeiro, que a equação de onda permaneça, que a velocidade da luz prevista seja igual, isso aqui tem que ser 1. E se eu igualar isso a 1, obviamente eu posso tirar quem é gama. E daqui eu extraio que gama é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. É isso que eu tiro da minha equação. Então agora eu tenho o gama da minha transformação, que depende da velocidade, obviamente, porque se ele não dependesse da velocidade do referencial, não ia mudar em nada, né? Ia tudo continuar igual. E agora, sabendo esse gama, eu posso reescrever as transformadas, dizendo que x' é igual a x menos VT dividido por esse fator, 1 menos V quadrado sobre C quadrado, y' igual a y, z' igual a z e t' igual, aqui vem a novidade, porque agora o tempo, gama, né, sendo não zero, ele leva, obviamente, a uma dependência, sendo não 1, desculpa, ele leva a uma dependência do tempo. E eu obtenho que t é igual, t' é igual a t menos V sobre C2x dividido por esse fator, 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Raiz quadrada. Então, eu obtenho, essas são as transformações que, pelo menos, deixam os dois postulados da relatividade contente. Tá certo? E elas são chamadas transformações de Lorentz. E foram identificadas por Einstein como sendo as transformações que deixam as equações do eletromagnetismo invariante.
Se essas são as transformações de um referencial para outro, então eu tenho luz e as mesmas equações que descrevem a luz, tanto no referencial S quanto no referencial S', se deslocando em relação a S com velocidade V. Só que aqui começam a aparecer consequências diferentes. O tempo está se misturando com o espaço, não é? E eu começo a ter um fator aqui, que é 1 menos V quadrado sobre C quadrado, e aí você pode imaginar, pô, o que acontece se V igual a C? Se V igual a C, tem divergências das mais variadas. Então, essas equações, que são as equações que deixam o eletromagnetismo invariante, então, essas são as equações que deixam as equações de Maxwell invariantes. Ou seja, deixam, né, as equações que descrevem a luz invariantes. O fato de eu estar andando, eu não rompo com um conjunto de equações que prevê a existência da luz, da maneira que a gente concebe a luz como oscilação eletromagnética. E ela, então, são transformações que devem ser verdadeiras, não só para a luz, mas para todos os fenômenos que são observados de um referencial para outro. É isso que a gente acredita, que o fato delas manterem invariantes o eletromagnetismo significa que elas devem manter invariante todo o resto. A gravitação, a mecânica e assim por diante. Quando V é muito pequenininho, esse termo desaparece. Se V é muito pequeno, esse termo desaparece. Esse aqui vira 1 para V sobre C. Para V sobre C muito menor que 1, eu realmente ganho de volta as transformadas de Galileu. Então, as transformadas de Galileu, que relacionam observações em dois referenciais, né, são obtidas quando eu tenho as transformadas de Lorentz para velocidades muito pequenas. E o fato de ter colocado aquele gama na frente, preservado a estrutura da transformada de Galileu, é mais ou menos para isso. Para eu poder recuperar a transformada de Galileu, porque eu sei que ela é válida no cotidiano. Né? Quando eu estou andando, correndo, jogo uma pedra, a pedra sai com a soma das velocidades. Né? Quando eu estou correndo e ligo uma lanterna, a velocidade sai com C. Aqui vai prever isso, né? Como nós vamos ver daqui a pouco. Aqui prevê a preservação da velocidade. E aqui prevê as equações de onda, que é mais importante de tudo. É um conjunto de transformações que, de fato, não violem nenhuma das leis que eu tenho da física descrevendo a natureza. Essas transformações, Einstein, quando observou, já viu de cara que tem alguma coisa com a velocidade. A velocidade de qualquer coisa não pode ser maior do que a velocidade de C. Isso dá um limite da velocidade no universo que a gente vive, que é a velocidade da luz. Né? O porquê, né? Cada um tem a sua ideia, mas nós não podemos esquecer que o universo que nós temos é um universo de natureza eletromagnética, tá certo? É um universo que a gente acredita que no início era muita radiação, que se converteu em massa e vai por aí. Então, não é um absurdo achar que toda a matéria, tudo que a gente tem na natureza, tem que ter um vínculozinho com radiação eletromagnética. Se você está satisfeito com essa explicação, muito bem. Se não, é a natureza. A natureza é assim. E nós, físicos, observamos, correlacionamos, procuramos entender, mas não questionamos. Nós entendemos. E a natureza é isso. Acredita em mim, essas são as transformações de um observador para outro que são verdade, que mantém de fato invariante as leis da física, que de fato preservam fatos que a gente observa na natureza, como é o caso da constância da velocidade da luz. E nos traz aqui alguns fatos que, para evitar complicações na natureza, eu tenho que começar a entender que a velocidade tem um limite no nosso universo, que é C. Nada pode ter a velocidade maior que C, porque senão eu começo a ter tempo imaginário, que eu não consigo interpretar nesse momento. Muito bem. Então nós vamos partir que essas são, de fato, as transformações de um referencial para outro que podem ser aplicadas na física de um modo geral. Transformadas de Lorentz. Essas são as verdades para nós agora. E nós queremos ver as transformadas de Lorentz em algumas situações. Tá certo? Então, eu quero pegar as transformadas de Lorentz, né, lembrando que y'
igual a y, tá certo? Y' igual a y e z' igual a z, porque eu posso tratar de fenômenos tridimensionais. Essas são as transformadas verdadeiras. Eu quero pegar o referencial S e quero fazer o seguinte, referencial S, observe dois fenômenos para mim. O referencial S vai observar dois fenômenos e eu vou falar, eu quero que esses dois fenômenos sejam simultâneos. Então o referencial S chegou na posição x1 e observou algo que acontecia no tempo t. E aí ele viu numa outra posição t2 algo que acontecia no mesmo instante t. Isso é o que nós chamamos de eventos simultâneos. Simultaneidade. São eventos simultâneos no referencial S. Tá bom? Então eu tenho dois eventos que acontecem no referencial S. E aí eu vou falar, S', como que você observou esses eventos? Aí S' falou, bom, eu observei em x'1, num instante t1', e eu observei x'2 num instante t2'. Esses mesmos eventos foram observados no referencial S, como sendo simultâneo, e foram observados no referencial S' dessa forma. A pergunta é, eles são simultâneos no referencial S'? Para fazer isso, eu tenho que transformar os tempos. Então eu tenho que chegar e ver, né? T'1, se eu chegar aqui e falar, bom, é fácil, basta eu pegar aqui T'1, tem que ser T menos V sobre C2, x1, que é esse primeiro, dividido por raiz quadrada de 1 menos V quadrado sobre C quadrado, né? E nesse aqui, T'2 vai ser igual a T, porque eles são simultâneos em S, menos V sobre C2, x2, dividido por raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. E agora eu subtraio os dois, se der zero, porque eles são simultâneos também. Então, a simultaneidade em S me leva a quê em S'? Isso é fácil, basta você subtrair um do outro, não é? Para ver que ΔT', que é igual a T'2 menos T'1, vai ser igual quando eu subtraio um do outro. Eu vou obter algo do tipo V sobre C2, x1 menos x2, dividido por raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Certo? Eu vou tirar tudo isso daqui e escrever isso de uma forma um pouco maior, porque o meu espaço aqui está restrito hoje. Então, eu, na verdade, tenho que ΔT' é igual a V sobre C2 vezes ΔX dividido por raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Obviamente, como ΔX não é zero, T1 é diferente de T2. Então, a minha conclusão é que T'1 é diferente de T'2. Ou seja, dois eventos que são simultâneos em S, mas são separados espacialmente, não são simultâneos em S'. Então, a simultaneidade de eventos, ela é totalmente quebrada, não é verdade? Ela é totalmente quebrada pelo fato dos eventos serem separados espacialmente. O fato de ter dois eventos separados espacialmente, num referencial, mesmo que eles aconteçam no mesmo instante de tempo, faz com que eles não aconteçam no mesmo instante de tempo quando observados num outro referencial. Esse é um fato extremamente importante e é uma consequência das transformadas de Lorentz. Tá certo? Muito bem. Isso é a tal da simultaneidade espacial. Outro fato importante, consequência interessante das transformadas de Lorentz, vamos imaginar que eu tenho um referencial aqui, no qual eu tenho um objeto parado, de comprimento L0
Então a distância entre x1 e x2, x2 menos x1 é L0. E eu tenho agora um outro referencial aqui, S', que está andando com velocidade v e que vai medir esse tamanho. Então, eu vou medir esse tamanho desse objeto pelos dois. Obviamente, medido pelo referencial S, o tamanho do objeto é L0. Qual é o tamanho medido pelo referencial S'? Então eu tenho que pegar e fazer as transformadas de coordenada. Não é? Porque eu estou interessado agora na diferença de coordenada. Então eu vou só usar as transformadas inversa, porque fica mais fácil. x1 é igual a x'1 mais vt', dividido por raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2. E x2 é igual a x'2 mais vt', dividido por raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Quando eu subtraio um do outro, né? Quando eu fizer x2 menos x1, você já vê que vai ter aqui x2 menos x1, que é o que eu vou chamar de L0. Então, isso aqui é L0, é igual a x2 menos x1, que eu vou chamar de L'. Essa parte cancela, dividido por raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Ou seja, essa situação me leva a uma situação interessante. Me leva a uma situação que L', o tamanho dessa barra medida pelo referencial S' é igual ao tamanho dela em repouso vezes raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Ou seja, o tamanho diminuiu. As distâncias medidas em referenciais diferentes mudam. O tamanho de um objeto, quando medido por um referencial em movimento, em relação àquele objeto, parece menor. Há uma contração do espaço. E isso é uma consequência importante das transformadas de Lorentz e que chama contração espacial. Então, as transformadas de Lorentz prevêem também uma contração espacial, que é chamado contração espacial de Lorentz, Fitts e Gerhard. Tá certo? Essa é a chamada contração espacial prevista pela transformadas de Lorentz. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos que as transformadas de um referencial a outro não são as transformadas de Galileu. Aquilo que mantém realmente a física invariante é as transformadas de Lorentz. E ao aplicar as transformadas de Lorentz, ela tem uma coisa importante. O tempo não é mais absoluto nos dois referenciais. O tempo também é relativo. Isso é o que é previsto na transformada de Lorentz. E as consequências disso é que tanto medidas de tempo quanto medida de espaço vão ser totalmente alteradas. Né? Um objeto, quando medido no seu referencial de repouso, tem um tamanho. Quando medido num referencial em movimento, parece que ele contraiu de tamanho. O tempo também vai alterar. As variações do tempo podem ser... Eu tenho dois eventos que podem acontecer no mesmo instante num referencial, mas vão acontecer em instantes diferentes no outro referencial. E agora, o que nós temos que fazer? Pegar essas transformações e aplicar em diferentes situações físicas, muitas das quais observadas na natureza, para convencê-lo de que, de fato, a relatividade, as transformações de Lorentz, a dependência dos referenciais com essa forma da velocidade da luz é, de fato, uma verdade na natureza. E isso nós faremos na próxima aula.